Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos à nossa lição, mas antes, mais uma vez eu quero te pedir, compartilhe o vídeo, divulgue e evangelize comigo, inscrevendo-se em nossos canais, na nossa comunidade Amante de Louvores Antigo, nossa comunidade Amantes de Louvores Antigo, participe, inscreva-se e deixe seu conteúdo também. Também no nosso canal no YouTube, Isfama Jesus. Inscreva-se, deixe um comentário e venha conosco evangelizar através da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na lição de número 9. Esta lição ela tem como título Resistindo à Tentação no Caminho. É verdade, precisamos estar bastante resistentes para conseguirmos superar tudo aquilo que aparece em nosso caminho durante a nossa caminhada para tentar nos fazer parar e não alcançarmos os nossos objetivos. E o nosso objetivo principal é de estarmos naquele grande dia junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, venha comigo aprender mais um pouco a resistir à tentação no caminho. Através da leitura diária, versículo a versículo. E quero dizer mais uma coisa, eu sempre digo, nossa contribuição, ela foca na leitura diária, texto áudio e título da lição. Comentários intercalados entre dias e dias da nossa leitura diária. Ok? Deus abençoe e vamos lá. Então vamos seguir nosso textual. Ele está em Mateus capítulo 26, versículo de número 41, que diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas uma instrução da parte do Senhor Jesus para nós resistirmos à tentação que certamente haverá de aparecer no caminho. Esta é uma recomendação de Jesus para que, quando esta tentação se apresentar, você tenha resistência para superar, para suportar. Observe que ele dá duas recomendações principais. Uma é vigiar e a outra é orar. Precisamos vigiar e orar. E também jejuar. Mas as duas principais são vigilância e oração. Ok? Então, se você é aluno da Escola Bíblica Dominical ou não, mas é bom que esteja participando da Escola Bíblica Dominical, e essa já é uma prova da vigilância. Mas, independente de ser aluno ou não, você precisa, se quer resistir e se quer vencer a tentação, precisa fazer ambas as coisas. Então, vigiar, como também orar. Vamos seguir. Nossa verdade prática, ela diz: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Mas para podermos triunfar sobre a tentação, precisamos seguir
as recomendações do Senhor Jesus. Ok? Vamos ao nossa leitura diária, versículo a versículo. Mais uma vez eu quero te chamar a atenção. Venha comigo, compartilhe, divulgue, deixe um comentário, inscreva-se em nossos canais. Ok? Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: a tentação que se origina do diabo e seus ardis, baseado em Gênesis capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo de número 5, que diz: ora, a serpente era mais astuta que todos as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Observe que esta mesma estratégia o adversário usou contra Jesus no deserto. Mas lá Jesus estava orando, vigiando e jejuando. Aqui, neste texto de Gênesis, bastava simplesmente uma coisa: obedecer aquilo que ela tinha ouvido da boca do seu marido Adão. Se ela ouvisse a voz do seu marido, não teria ouvido a voz da serpente e logo não teria desobedecido a Deus. Mas aquele que não obedece à palavra de Deus é presa fácil para o adversário. Então vamos vigiar. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: a tentação que se origina dentro do ser humano. A primeira foi a tentação que se origina no diabo, e agora é a tentação que se origina dentro do ser humano, baseada em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias consciências. Depois de havendo a consciência concebida, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. E aí eu quero chamar a atenção e repetir. Observe que na primeira meditação, o diabo ele vem para tentar a mulher. Porém, ele vem tentar a mulher naquilo que a mulher já está desejando, que é a nossa meditação da terça-feira. Ele observa, e na quinta estava pregando lá na igreja, ele observa as circunstâncias. Vendo que as circunstâncias é favorável para a tentação, ele investe. Então, o aluno da Escola Bíblica Dominical entenda, ele está sempre nos observando e, como disse a Bíblia, ele anda em derredor, bramando como um leão. Este andar em derredor, bramando como um leão, não é simplesmente para ficar admirando a nossa beleza ou qualquer coisa que tem em nós. Ele está nos estudando, vendo as circunstâncias das quais nós estamos envolvidos, para lançar a investida da tentação e tentar nos derrubar. Ele aproveita a circunstância, aquilo que nós estamos nos envolvendo, e nessa circunstância ele oferece a oportunidade para desobedecer a Deus. Aí Tiago diz que a nossa
própria consciência, ela é aguçada pela ideia que o adversário passa para nós. Lá no jardim, ele passou a ideia para a mulher de que ela seria como Deus. Como ela já estava observando constantemente a árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente, ou eu imagino que a mulher, ela disse então, por que Deus não quer que nós comamos? E é assim que o diabo faz. Às vezes nós recebemos da parte de Deus uma ordem e questionamos essa ordem. Ele aproveita este questionamento da ordem que Deus nos dá para fazer nós desobedecer através da tentação. Através da nossa própria consciência, ele leva-nos a desobedecer. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: toda tentação faz parte da esfera humana. Baseado em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também escape para que possais suportar. Quando a Bíblia fala que toda tentação é humana, ela não está isentando o diabo das investidas que ele dá contra nós. Que a Bíblia está ensinando a respeito que a tentação é humana é que aquilo que o diabo estará nos tentando dentro da esfera humana. Dois casos bastante emblemáticos. Primeiro de Jó. Como foi que o diabo tentou Jó? Quer dizer, como foi que o diabo pediu a Deus para tentar Jó? E observe que o patriarca Jó, na sua tentação, ele sabia muito bem de que precisaria se manter firme para que aquela tentação a qual ele estava passando, ele suportasse. E olha também o que Deus disse ao diabo: eu libero, porém, você não ultrapasse o limite. O limite tem que ser tentação humana. E o outro caso é do apóstolo Pedro. Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, Satanás me pediu para se andar na peneira e eu não permiti, porque senão resistiria. Satanás pede para passar da esfera humana em relação a Pedro e em relação a Jó. E esse dois exemplos nos mostra que Deus não permite que o diabo vá além daquilo que seja humana para nos tentar. Seguindo, na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: vencemos a tentação com a palavra de Deus, baseada em Efésios, capítulo 6, versículo 11 e versículo 17, que diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí, queridos, eu quero chamar a atenção. A palavra de Deus é uma arma poderosa para nos proteger. Quando nós obedecemos a palavra de acordo com a vontade de Deus. Por que estou dizendo isso? Porque se nós olharmos para a tentação, alunos de serve, se nós olharmos para a tentação de Jesus no deserto, o diabo também usou a palavra para tentar Jesus. Então, assim como nós usamos a palavra para nos proteger, o diabo usa a palavra para nos fazer desobedecer. Então,
A recomendação de Jesus é justamente por isso, vigiarem, porque ele vai pegar a palavra e tentar fazer com que nós cedamos a tentação baseado na palavra. Mas a palavra, quando ele nos traz a palavra fora do contexto. E é justamente por isso que Jesus recomenda a vigilância. Porque, distorcendo a palavra, ele nos faz desobedecer a Deus. Então, a espada do Espírito é uma arma para nos proteger contra as astutas ciladas do diabo. E ele pega esta mesma espada e tenta nos fazer ceder à tentação. Então, vigiai e orai. Vamos seguir na sexta-feira a nossa meditação diária. Isso. Não se conformando com os apelos do mundo, baseado em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe que uma das armas que o adversário usa é o mundo. E aí, mais uma vez, Jesus venceu a tentação no deserto, passando por todas essas etapas justamente para nós aprendermos. Observe que ele apresentou para Jesus os reinos e as glórias do mundo. Por isso que o apóstolo Paulo aqui ele está dizendo: não se conformem com este mundo. Porque quando você não se conforma, não toma forma deste mundo, nada que venha dele, você vai aceitar. Você vai ter as moderações adequadas para lidar com a questão do mundo. Mas quando você se conforma, toma a forma do mundo, agora o diabo encontra um prato cheio para lhe oferecer os reinos e as glórias do mundo, e você, de peito aberto, recebe. Mais uma vez, nós indicamos que Jesus disse em Mateus 26, 41, vigiai. Ok? Vamos seguir. Finalmente, chegamos no sábado e a nossa meditação diária diz: a melhor estratégia é fugir da tentação, baseada em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, que diz: fugir também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com que os que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Enquanto, em relação ao mundo e ao diabo, nós precisamos resistir e não nos conformar, já com as paixões que estão em nós. E Paulo, ele indica para a mocidade, porque nesse período na nossa vida, da vida do ser humano, a mocidade é a hora que mais essas paixões estão aflorando. Nesse período que as paixões estão mais aflorando, aí vem essa recomendação: fugir da tentação da mocidade. Aos outros dois adversários, o mundo e o diabo, devemos resistir. Mas a paixão da mocidade que está dentro de nós, precisamos evitá-la, fugindo. Então está aí a recomendação. Venha conosco, compartilhe o vídeo, divulgue e evangelize comigo através da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, em nome de Jesus.